Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje, olha, a gente vai mergulhar num caso que, assim, à primeira vista parece coisa antiga lá do século XIX francês, mas acreditem, o caso Blanco, de 1873, ele tem ecos muito fortes até hoje, sabe? Especialmente pra gente aqui no Brasil. Para essa nossa conversa, a gente está se baseando nos trechos de um texto chamado Caso Blanco, Marco da Responsabilidade Estatal e Autonomia Administrativa. E a nossa missão aqui é tentar desvendar por que uma decisão sobre um acidente lá em Bordeaux virou um pilar, né? Como é que ela ajudou a derrubar aquela ideia de que o Estado não erra, que o Estado é intocável e mais, como ajudou a criar o direito administrativo como a gente conhece. Bom, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Antes de tudo, acho que é importante entender o cenário da época, né? Antes do caso Blanco, na França e em muitos outros lugares, a regra era a irresponsabilidade do Estado. Exato, era aquela herança das monarquias, né? Aquela máxima famosa, le roi ne peut mal faire. O rei não erra. Isso. Na prática, o que significava? Que o governo, seus agentes, podiam sim causar danos e o cidadão comum, bom, ele tinha pouca ou nenhuma chance de ser indenizado. Era o poder estatal quase absoluto nesse ponto. E aí que acontece a tragédia, né? Lá em Bordeaux, dia 3 de novembro de 1871, uma menina, a pequena Agnes Blanco, de 5 aninhos só, 5 anos. brincava na rua, perto da manufatura de tabaco. E essa manufatura não era privada, era do Estado francês na época. Sim, era um serviço estatal. E um vagonete, daqueles de transporte interno da fábrica, acabou atropelando a menina. Os ferimentos foram gravíssimos, deixaram sequelas para sempre. Uma coisa terrível para a família. Uma tragédia mesmo. E o pai, Jean Blanco, fez o que qualquer pai faria, né? Foi buscar reparação na justiça. Entrou com uma ação contra o Estado, pedindo indenização. E aí que começa, digamos, o nó jurídico que fez o caso ficar famoso. A grande questão era, quem julga isso? Exatamente, o conflito de competência. Era a justiça comum que usava o Código Civil, feito para as relações entre pessoas normais, ou tinha que ter uma justiça própria, administrativa, para lidar com as coisas do Estado. E essa era uma questão bem sensível na França, que já tinha essa dualidade, né? Justiça comum, justiça administrativa. O impasse foi tão sério que o caso foi parar no Tribunal de Conflitos, um órgão criado justamente para isso, para dizer quem julgava o quê nesses casos de fronteira. E aí vem a decisão-chave, em 8 de fevereiro de 1873. O relator foi o Édouard Laferrière, uma figura que depois se tornou central para o direito administrativo francês. E o argumento dele rompeu com tudo que se pensava até então. O fascinante aqui é a lógica que o tribunal usou, sabe? Eles não disseram só quem ia julgar, mas como se deveria julgar. Ah, interessante. Quer dizer, a forma de pensar a responsabilidade mudou. Totalmente. O argumento central foi, assim, revolucionário para a época. O tribunal disse o seguinte, olha, a responsabilidade que o Estado pode ter por danos causados a pessoas, por causa de atividades de serviço público, ela não pode ser regida pelos princípios do Código Civil. Ponto. Ou seja, a regra do jogo entre particulares não serve para o Estado. Exato. Não serve, ou pelo menos não serve do mesmo jeito. Por quê? Porque a administração pública, ela funciona com outras necessidades, outra lógica. Ela busca o interesse coletivo, tem poderes especiais, mas também deveres específicos. Então, era preciso achar um equilíbrio, né? Entre os direitos do Estado, que representa todo mundo, e os direitos de cada cidadão. Portanto, essa responsabilidade do Estado tinha que ter regras especiais próprias. E essas regras próprias seriam o direito administrativo. Precisamente. Esse foi o nascimento ou a consolidação, né? Essa decisão histórica criou 2 pilares. Primeiro, o princípio da responsabilidade do Estado. Foi o fim daquela ideia de irresponsabilidade. O Estado deixou de ser visto como acima da lei nesse ponto. Passou a ser responsável pelos danos que causasse ao prestar serviços públicos. Errou, causou dano, tem que indenizar. Uma mudança e tanto. E segundo, como consequência direta, o princípio da autonomia do direito administrativo.
Reconheceu-se que as regras da administração pública formam um corpo jurídico separado, autônomo, com seus próprios princípios, diferente do direito civil. Não é só um puxadinho do direito privado, é um ramo próprio. Nossa, isso é realmente impactante. Derrubar essa ideia quase sagrada do rei que não erra. É uma virada de chave mental muito forte, né? Então, antes de Blanco, se um funcionário do Estado trabalhando causasse um dano, a vítima ficava a ver navios. Era isso mesmo, em grande medida sim, era essa a realidade crua. Tinha umas exceções bem limitadas, sabe? Ou a pessoa podia tentar processar o funcionário individualmente, mas isso era dificílimo, mas a regra geral era: o Estado como entidade não era responsável. Se uma obra pública fosse mal feita, uma decisão administrativa errada ou um acidente como o da Agnes, a chance de conseguir reparação do poder público era mínima. O caso Blanco virou essa mesa. E as consequências práticas disso na França foram imediatas? Ou ficou só na teoria por um tempo? O cidadão comum sentiu a diferença? Foram bem concretas, sim, e profundas. Primeiro, como a gente falou, acabou na prática com a irresponsabilidade. Gente como Jean Blanco agora tinha um caminho claro: processar o Estado direto na jurisdição administrativa para pedir indenização. Isso já é um avanço enorme para a cidadania, né? Um avanço civilizatório, sem dúvida. Fortaleceu o cidadão frente ao poder. Não era mais Davi contra Golias, sem chance nenhuma. Agora tinha regra para responsabilizar o Golias estatal. Segundo, deu um empurrão gigantesco para o direito administrativo se firmar como ramo autônomo. Se o Estado tem responsabilidades com regras próprias, então vamos desenvolver essas regras, estudar, criar doutrina. Blanco é o marco zero do direito administrativo moderno francês e, por tabela, influenciou o mundo. Entendi. E terceiro, colocou o serviço público no centro de tudo. A existência de um serviço público virou o critério para saber se aplicava essas regras especiais e se a competência era da justiça administrativa. Isso ajudou a definir o próprio trabalho do Estado e o que se podia esperar dele. É impressionante como a resposta para um caso específico acaba definindo todo um campo do direito e a relação Estado-cidadão, né? Exatamente. Ligando os pontos, como você disse, parece um passo fundamental para construir o Estado de Direito moderno mesmo, aquele onde ninguém, nem o Estado, está acima da lei. Perfeito. Submeter o poder à lei, à responsabilidade, é a base do Estado de Direito. E essa influência, claro, não ficou só na França. Os princípios de Blanco, responsabilidade do Estado, regras próprias para a administração, viajaram. Foram debatidos, adaptados, incorporados em vários países. E imagino que o Brasil esteja nessa lista. Com certeza. E a conexão com o Brasil é direta e super importante para a gente entender o nosso sistema hoje. Durante o Império, aqui também vigorava a doutrina da irresponsabilidade. A figura do imperador, com todas aquelas prerrogativas, aquela aura meio infalível herdada da Europa, dificultava muito responsabilizar o Estado. Era a mesma lógica do rei não erra, só que adaptada para cá. O cidadão lesado tinha pouquíssima chance. Então, a virada aqui também teve que acontecer. Como foi esse processo? A gente copiou o modelo francês ou criou algo nosso inspirado neles? A gente criou o nosso caminho, mas a inspiração de Blanco é inegável. A evolução aqui foi mais gradual. Saímos da irresponsabilidade para a responsabilidade, mas por fases. Dá para identificar duas grandes fases depois daquele período de irresponsabilidade quase total. Certo. Quais foram? Primeiro, a gente adotou a responsabilidade subjetiva, baseada na culpa do direito civil. Isso ficou mais claro na Constituição de 1946. Nesse modelo, o Estado só pagava indenização se a vítima provasse que o dano foi causado por culpa ou dolo, ou seja, intenção, do agente público. Não bastava mostrar o dano e a ação do Estado, tinha que provar que aquele funcionário agiu com negligência, imprudência. Nossa, imagina a dificuldade. Provar a culpa do agente público deve ser uma barreira imensa para o cidadão comum, não é? Como é que você consegue provas de dentro da máquina pública? Parece quase impossível. Exatamente essa era a questão. Foi um avanço, claro, comparado com a irresponsabilidade total. Mas na prática, colocava um peso enorme na vítima para provar.
Muitas vezes era impossível conseguir essas provas. E o resultado? O resultado é que muita gente continuava sem reparação, mesmo com a lei dizendo que podia responsabilizar o Estado. É um sistema que ainda protegia muito a administração, né? Entendi. E a segunda fase, qual foi a grande mudança? Grande virada mesmo, que nos aproxima mais do espírito de proteção ao cidadão que nasceu com Blanco, veio com a responsabilidade objetiva. Ela está consagrada na nossa Constituição de 88, atual. O artigo-chave é o 37, parágrafo 6º. Ele é famoso. Diz basicamente que o Estado e também as empresas privadas que prestam serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. E depois, claro, o Estado pode cobrar do agente se ele teve culpa ou dolo. Mas para o cidadão, a regra é objetiva. Esse artigo é um divisor de águas para a gente. Ok, responsabilidade objetiva. O que isso quer dizer no dia a dia, na prática? Se hoje, sei lá, uma árvore mal podada pela prefeitura cai em cima de um carro, ou acontece um erro no hospital público, como funciona? A pessoa ainda precisa provar que o funcionário foi negligente ou que o médico errou? Não precisa. E essa é a grande diferença, a diferença crucial. Na responsabilidade objetiva, a vítima não tem que provar culpa ou dolo do agente. Para obrigar o Estado a indenizar, basta mostrar 3 coisas. Primeiro, a conduta do Estado, uma ação ou omissão de um agente agindo pelo Estado. Segundo, o dano da vítima, material ou moral. E terceiro, o nexo causal, ou seja, a ligação direta entre a conduta do Estado e o dano. Conduta, dano e nexo causal. Só isso. Basicamente, sim. Se esses 3 elementos estão lá, a obrigação de indenizar aparece. Não importa se o funcionário teve culpa ou não. Uau, isso simplifica muito para o lado da vítima, parece bem mais justo. Mas qual é a lógica por trás? Por que o Estado tem que pagar mesmo se ninguém individualmente errou? Boa pergunta. A lógica é a teoria do risco administrativo. É ela que fundamenta a responsabilidade objetiva no Brasil. A ideia central é a seguinte: a atividade do Estado, por mais necessária e boa que seja para todo mundo, cria riscos. Riscos de danos para algumas pessoas. E quem deve pagar a conta desses riscos que são parte da atividade estatal? A própria sociedade, representada pelo Estado. É como se fosse uma socialização do risco. Socialização do risco. Isso. Se uma atividade que beneficia a todos, como manter as ruas, saúde, segurança, acaba causando um dano específico e grave a uma pessoa, é justo que a coletividade inteira, pelo orçamento público, compense essa pessoa. Não seria justo deixar a vítima sozinha com prejuízo de uma atividade de interesse geral, né? Entendia. O risco faz parte do negócio, digamos assim, e a coletividade que se beneficia da atividade assume a responsabilidade se algo der errado. Faz sentido. E essa teoria do risco, ela vem direto do caso Blanco. Ela tem uma relação fortíssima, umbilical, embora seja uma evolução, claro. Blanco estabeleceu o princípio, o Estado é responsável. Ponto. A teoria do risco administrativo, que a gente adota aqui, é uma das maneiras de dar corpo a esse princípio, de dizer como essa responsabilidade funciona na maioria das vezes. Então, a conexão é muito forte, sim. Primeiro, Blanco deu a base filosófica e jurídica para a gente aqui, e outros países, abandonar a irresponsabilidade. Segundo, inspirou essa ideia de que a administração tem regras próprias. Mesmo a gente não tendo a justiça administrativa separada como na França, né? Exato. Mesmo a gente tendo a jurisdição una, a justiça comum julga tudo, aplicando o direito administrativo, nós temos sim um conjunto forte de regras e princípios administrativos diferentes do direito civil. E terceiro, a importância do serviço público, que era central em Blanco, continua aqui. Repare que o artigo 37, parágrafo 6º, fala não só dos órgãos públicos diretos, União, Estados, municípios, mas também das empresas privadas que prestam serviços públicos por delegação. Ah, tipo as concessionárias de ônibus, de luz. Isso mesmo. Transporte, energia, telefonia, o critério do serviço público continua sendo a chave para aplicar essa responsabilidade especial objetiva. Interessante essa adaptação brasileira. A gente pegou o espírito de Blanco, responsabilidade, regras especiais, mas encaixou no nosso sistema de justiça única. Isso é melhor ou pior que o modelo francês? Tem alguma vantagem ou desvantagem clara? Olha, esse é um debate que não acaba nunca entre os especialistas. A vantagem do nosso sistema de jurisdição una
é, em teoria, ser mais acessível para o cidadão. Ele não precisa ficar pensando para qual justiça ir. E garante uma unidade na interpretação da Constituição, já que todos os juízes seguem o Supremo. Entendi. Por outro lado, tem quem diga que a desvantagem é que os juízes comuns talvez tenham menos especialização em matéria administrativa do que um tribunal só para isso, como o Conselho de Estado francês. E pode rolar uma certa contaminação do direito administrativo por ideias do direito privado, pela formação mais geral dos juízes. Certo. Não tem um consenso sobre qual modelo é o melhor, sabe? São adaptações a realidades diferentes, mas os dois buscam concretizar a mesma ideia. Um Estado responsável perante o cidadão. Fascinante essa viagem toda. A gente começou com a tragédia pessoal da menina Agnès Blanco, lá em Bordeaux, em 1871. Passou por uma decisão de tribunal que parecia só resolver uma briga de competência. E chegamos aos fundamentos da responsabilidade do Estado aqui no Brasil hoje. Uma coisa que afeta potencialmente a vida de qualquer um que lide com o governo ou com quem presta serviço em nome dele. Então, olhando para trás, qual é a essência mesmo? O que ficou de mais importante do caso Blanco? Olha, a essência é que o caso Blanco foi muito mais que resolver uma briga por dinheiro. Foi um marco civilizatório mesmo na relação Estado-cidadão. Foi um momento jurídico em que se disse com clareza e força de lei: o poder público não é absoluto. Ele não está acima da lei. O Estado, quando age, mesmo buscando o bem de todos, tem deveres e pode ser chamado à responsabilidade se causar danos. Foi como colocar o Leviatã, aquela figura do poder estatal, sob o império do direito. Submeter o poder à lei. Exato. E isso não é pouca coisa, não. É a realização de um dos pilares do Estado de Direito moderno, a accountability, a responsabilização do poder. E essa ideia, que Blanco ajudou a afirmar, continua sendo absolutamente central em qualquer democracia hoje. É muito forte pensar nisso, como uma decisão de quase 150 anos atrás continua tão viva, moldando conceitos que a gente usa todo dia no direito, na administração. E isso me leva a uma reflexão final, talvez um pouco provocadora para quem nos ouve. O caso Blanco, a gente viu, colocou o serviço público no centro da responsabilidade do Estado. Foi a ação do Estado na gestão da fábrica de tabaco que gerou o dever de indenizar, certo? Certo. Pensando nisso, como será que a evolução constante e hoje super acelerada do que a gente considera serviço público, como será que isso desafia e talvez até transforme os limites dessa responsabilidade que foi definida lá atrás? Pensa comigo. Gestão de dados em massa dos cidadãos pelo governo, uso de inteligência artificial para tomar decisões que afetam milhões, parcerias público-privadas cada vez mais complexas. São ótimos exemplos. Essas novas formas de atuar do Estado, muitas vezes que a gente nem vê direito, ou operadas por empresas em nome do Estado. Como elas se encaixam nos princípios de Blanco? Como a gente garante a responsabilidade do Estado nesse cenário novo, digital, colaborativo? Será que os critérios de 1873 ainda dão conta do recado, sozinhos? Ou será que a gente está precisando de uma nova decisão Blanco para o século XXI? Fica aí a questão para a gente pensar. Muito obrigada por acompanhar a gente nesta análise do caso Blanco e seus reflexos. Esperamos que tenha sido esclarecedor e, quem sabe, instigante perceber como a história do direito mexe com o nosso presente. Até a próxima!